Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Pelotas surpreende e anuncia Walter, o Valtão, como seu novo reforço para divisão de acesso para a sequência aí da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, meus consagrados, vamos falar então a respeito aí do Walter, reforço do Esporte Clube Pelotas para divisão de acesso. O Walter que estava lá no Afogados da Ingazeira, lá no Pernambuco, né, e o Pelotas acabou buscando jogador aí para retornar ao Rio Grande do Sul com contrato de produtividade. Que Walter o Pelotas vai contratar? Se for o Walter de 13 anos atrás, é um Walter que muito provavelmente não estaria no Pelotas, né? O Walter estaria jogando em um grande clube do futebol brasileiro. Mas o Walter que a gente viu nos últimos jogos, nos últimos anos, né? Nas últimas temporadas, foi um Walter numa luta árdua que ele tem tido contra a balança, de se tornar um atleta, de se tornar um jogador de futebol, primeiro, né, cuidando do seu corpo, entrando em forma. Não foi o que a gente viu nos últimos anos, né? O Walter chegou em estado, né, assim, que não dá para dizer que ele era um jogador profissional. Mas ele recebeu, né, votos de confiança de vários clubes, Aparecidense, agora do Afogados, no Santa Cruz, né? Ele recebeu esse voto de confiança. E esse voto de confiança vem muito por conta da sua condição técnica, que é muito apurada. O Walter sabe jogar futebol, né? O Walter, ele conhece do riscado. Ele é um jogador versátil, um jogador que joga fora da área, um jogador que joga dentro da grande área. Mas para, né, ter, né, toda essa questão técnica dele, para aflorar toda essa questão técnica, ele precisa também da condição física. Não é, em tempos passados, que o jogador não precisava ter uma condição física tão privilegiada para jogar futebol, principalmente na função de ataque. Hoje em dia não. Hoje em dia você precisa ter a sua condição física atrelada à condição técnica, né? Às vezes a condição física conta mais do que a condição técnica, em vários casos, como por exemplo no Campeonato Gaúcho. Ter força, ter fôlego no Campeonato Gaúcho, e se tratando também da Série A2 do Campeonato Gaúcho, conta muito também. Então, não sabemos qual Walter chega para o Pelotas. Qual Walter o Pelotas vai colocar em campo. Se o Walter chega já para jogar imediatamente, ou se o Walter vai precisar, né, de tempo para entrar em forma e para ser minimamente, né, um atleta de futebol. Tecnicamente, não tem nada a se falar do Walter. É um jogador acima da média. Mas, obviamente, que o atleta Walter, nesses últimos anos, ele não apareceu, né? E muita gente, claro, trata isso aí como uma questão, né, de meme, enfim, né, uma questão mais debochada, mas é uma questão séria, né? Alguém precisa chegar no Walter e realmente descobrir o que ele quer da carreira dele. Um cara que saiu no Internacional, foi pro futebol europeu, jogou no Porto, né, jogou aqui no futebol brasileiro, né, com grandes camisas, jogou no Fluminense. Cara, não é qualquer jogador que atua em grandes equipes do futebol brasileiro. Ele não desaprendeu a jogar. É preciso entender o que passa na cabeça dele. E ele deu uma declaração, né, não tão longe, de que o pessoal perguntou para ele por que ele segue ainda jogando. E ele disse que ele não conseguiu fazer o pezinho de meia, mesmo com a ida dele pro Porto, ele não conseguiu fazer o pezinho de meia dele. Vamos ver o que ele vai apresentar para o Pelotas, né? Potencial, condição técnica, isso aí a gente sabe que o Walter tem e tem de sobra. Mas a questão física nos últimos anos abandonou ele. Ele jogou muito acima do peso, né? Ele jogou muito acima do peso, não é 3, 4 quilos acima do peso. Ele chegou a jogar 10, 12 quilos acima do peso. E isso, a olho nu, chama atenção. E você vê que o cara não vai render porque ele está acima do peso. Vamos ver o que Walter vai chegar para o Pelotas, né?
Se o Walter, já consciente que ele está na reta final de carreira e que ele pelo menos terminar de forma honrosa a carreira dele, um Walter que ainda tem aspirações dentro da carreira dele, que ele tem pelo menos aí mais 3 anos que ele pode contribuir, ou um Walter que chega apenas para ser mais um, para apenas jogar, para não ficar parado. Cara, é muita situação envolvendo a contratação do Walter. Se ele minimamente conseguir fazer aquilo que a gente sabe que ele pode fazer, né, eu acho que é um reforço interessante. É uma contratação interessante. Não vamos tratar como reforço porque, né, ele não entrou em campo ainda e é bom a gente diferenciar contratação de reforço. Reforço é aquele que chega e agrega no time. Contratação é aquele que chega e você ainda tem dúvida se ele pode, né, agregar qualidade no teu time. Mas torçamos para que o Walter, né, seja um jogador daquele que a gente já viu, mas que consiga, né, minimamente ser um atleta de futebol, seja um jogador que consiga agregar para o Pelotas. O Pelotas está precisando. E a repercussão, né, da contratação dele, né, gerou, né, cliques não só aqui na imprensa pelotense, na imprensa gaúcha, mas também na imprensa do centro do país, né? Vários portais repercutiram a contratação do Walter. Vamos ver que Walter vai se apresentar para o Pelotas. Se for o Walter minimamente atleta, ajuda o Pelotas. Se for o Walter que a gente viu nos últimos clubes, aí, meu amigo, ele tem mais a atrapalhar do que propriamente a contribuir para o Pelotas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!